Senhor Ministro da Saúde, é inadmissível que o Senhor Ministro responda com mistificações e demagogia às dificuldades dos doentes. Exatamente. Porque é importante, Senhor Ministro, explicar que estes 1.700 médicos que o Senhor Ministro disse que contratou não são médicos que têm em plena função, são médicos internos que vão começar o seu internato, a sua formação na especialidade, Senhor Ministro, que não têm autonomia para fazer essa supervisão, precisam de supervisão. Senhor Ministro, é importante explicar que a redução da prestação de serviços não é a mesma coisa que a redução da contratação de empresas de trabalho temporário. Senhor Ministro, era importante que o Senhor Ministro explicasse isso e não viesse com demagogias e mistificações. Mas, Senhor Ministro, senhores membros do Governo, a situação caótica verificada de norte a sul do país nas urgências dos diversos hospitais não é, contrariamente àquilo que o Governo tem dito, uma situação pontual. Há muito tempo que o caos está instalado nos serviços de urgência dos hospitais e os senhores sabem. Há muitos meses que os utentes esperam várias horas para serem atendidos nas urgências dos hospitais. Há mais de um ano que os senhores sabem que isto acontece e por vossa responsabilidade e decisão quando reduzem profissionais e encerram serviços. Sabe-se que mais de 60% das situações que desembocam nas urgências podiam ser resolvidas pelos cuidados de saúde primários. E porquê é que não são resolvidos pelos cuidados de saúde primários, Sr. Ministro? Porque o Governo, ao invés de apostar no reforço deste nível de resposta, procede ao encerramento de serviços de proximidade, às extensões de saúde, aos serviços de atendimento permanente. Exatamente. A situação das urgências hospitalares tem causas profundas e diversificadas, sendo que todas elas infundem nas opções políticas que os sucessivos governos, e particularmente o atual, têm perseguido. Uma política de ataque e de desinvestimento ao Serviço Nacional de Saúde. Uma política de ataque e desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde que se traduz na redução de profissionais e nas condições materiais para dar resposta às necessidades das populações. Nos encerramentos, já o dissemos aqui, dos serviços de proximidade, na degradação dos serviços de urgência nos centros hospitalares, na redução drástica do número de camas nos hospitais públicos e na falta de profissionais. Entre 2010 e 2013, de acordo com os dados oficiais do INE, aposentaram-se do Serviço Nacional de Saúde 1.050 médicos dos cuidados de saúde primários, sem serem repostos por decisão do Governo. Mais de uma vez, a realidade contraria a propaganda do Governo e põe a nu a demagogia que tem feito em torno da admissão de mais médicos, porque o número de novos médicos, não cobre sequer as saídas. Exatamente. A política de desinvestimento e de ataque ao Serviço Nacional de Saúde radica na política economicista e de cortes que o Governo tem levado a cabo com a redução do financiamento ao SNS, mas também na transferência para os privados da prestação de cuidados de saúde. Nos últimos 4 anos, cortaram 2,3 milhões de euros ao SNS e, em 2015, o Governo impõe mais um corte de 100 milhões de euros. Mas o favorecimento dos privados, esse continua. Em 2012, os hospitais públicos atenderam menos 4,8% dos episódios de urgência do que em 2010, enquanto os hospitais privados, no mesmo período, realizaram 6,5% do total dos atendimentos, o que prefaz um aumento neste setor de 11,6%. A vossa política de saúde pode satisfazer os interesses dos privados, mas está a condenar à morte antecipada milhares de portugueses. É preciso pôr fim a esta política de destruição do Serviço Nacional de Saúde. É preciso pôr fim a esta política que todos os dias impede que milhares de portugueses acedam aos cuidados de saúde e procurem poupar à custa da vida desses mesmos portugueses. É preciso derrotar este Governo, é preciso derrotar esta política de direita. Queira concluir, Sra. Deputada. Eu não estou a fazer